O sentido comum, né, o sentido do senso comum do termo implicação denota envolvimento, um certo tipo de envolvimento, né? Mas de um modo um tanto quanto confuso, porque não se esclarece que tipo de envolvimento é esse, né? Em particular, porque esse envolvimento, de um modo geral, é pensado no âmbito do modo de sermos da dicotomia sujeito e objeto. O modo de sermos da dicotomia sujeito e objeto, especificamente, é um modo ôntico de ser, e não um modo ontológico, um modo fenomenológico existencial, né? A implicação não é uma característica do modo ôntico de sermos, é uma característica do modo ontológico, de modo que a implicação não seria um certo tipo de relação, um certo tipo de envolvimento entre o sujeito e o objeto, porque sujeito e objeto são característicos do modo ôntico de ser, e não do modo ontológico, né? A implicação, né, é uma característica da vivência do modo fenomenológico existencial e dialógico de nós sermos, compreensivo, implicativo, gestaltificativo, que é o modo de sermos da ação, o modo ontológico de sermos do acontecer, né? A implicação diz respeito especificamente à dialógica. A implicação, enquanto característica do modo fenomenológico existencial de nós sermos, diz respeito à relação entre o eu e o tu, no âmbito da dialógica, não é? E tudo que dialógica não é, e tudo que relação eu-tu não é dicotomia sujeito e objeto. Porque a dialógica é própria do modo fenomenológico existencial de nós sermos. É uma característica do modo fenomenológico existencial de nós sermos. E não uma característica do modo ôntico de nós sermos. Uma característica da relação entre sujeito e objeto. A implicação é relação entre eu e tu, que constitui a dialógica, né? E a dialógica não é relação sujeito e objeto. Relação eu-tu não é relação sujeito e objeto, né? A relação eu-tu se caracteriza por uma interação presente e atual, diferentemente do modo ôntico de sermos, que é o passado, né? A relação eu-tu, a dialógica, se dá como presença e atualidade, né? No qual o eu é a ação, desdobramento de possibilidades, o tu é a ação, desdobramento de possibilidades, o eu-tu é a ação, desdobramento de possibilidades. E o eu e o tu se remetem reciprocamente. No modo fenomenológico existencial de nós sermos, que é especificamente dialógico, né, nós nos relacionamos com uma diferença. Não existe eu em si no modo fenomenológico existencial. No modo fenomenológico existencial, nós nos relacionamos com uma diferença que é o tu. Mas, em específico, esse tu é possibilidade em desdobramento, é ação. E o eu é possibilidade em desdobramento, ação. De um modo tal que o eu se remete ao tu e o tu se remete ao eu, né? A partir de múltiplas possibilidades enquanto eu e enquanto tu. De um modo tal que esse remetimento recíproco cria a esfera da interação, a esfera do entre, como Buber diz, né? Que articula o eu e o tu. Ou seja, o eu se remete ao tu, o tu se remete ao eu, multiplamente, né? Enquanto múltiplas possibilidades, e se cria uma esfera do inter, uma esfera do entre o eu e o tu.
Mas o eu, especificamente, é ação, possibilidade em desdobramento. O tu é ação, possibilidade em desdobramento. O eu, tu é ação. Eu, tu são todos ação, na medida em que são possibilidades em desdobramento. Fonte de possibilidade em desdobramento. Fonte de ação. Fonte de compartilhamento de sentido. Fonte de compartilhamento de logos. Compartilhamento que se traduz pelo prefixo dia e sentido que se traduz pela raiz logos, né? Esse remetimento recíproco e a criação de uma esfera de interação entre o eu e o tu no modo fenomenológico existencial é diálogos, é diálogo, é o sentido compartilhado, é o compartilhamento do sentido, né? Isso em particular porque eu se dá enquanto possibilidade de desdobramento, o que é constituição de sentido, e tu se dá enquanto possibilidade de desdobramento, que é constituição de sentido. E formando a esfera do entre, o eu e o tu, no modo fenomenológico existencial, se constitui uma esfera de compartilhamento de sentido. Mas uma esfera de compartilhamento de sentido porque é uma esfera de compartilhamento de possibilidades e de produção de possibilidades. Porque o sentido acompanha a ação. O sentido, a constituição do sentido, acompanha o desdobramento de possibilidades. Né? Toda essa dinâmica da dialógica se dá como característica da implicação. Né? Se dá como característica da vivência de multiplicidade de possibilidades no modo fenomenológico existencial de nós sermos. Modo de sermos da ação, modo de sermos do acontecer, modo ontológico de sermos. Né? De modo que a relação de implicação, por ser dialógica, né, e por se constituir como característica do modo fenomenológico existencial de nós sermos, jamais é relação sujeito e objeto. Sujeito e objeto são próprios do modo ôntico de si, são próprios do passado, são próprios do acontecido. A implicação é a vivência da atualidade e da presença, da ação e do modo pré-coisa de nós sermos. Né? A implicação é essa vivência do desdobramento da ação, do desdobramento de possibilidades, né? Que se dá a partir de múltiplas possibilidades que se constituem como plexos e determinam linhas de ação. Isto é a implicação. Né? E, eminentemente, a implicação que constitui a compreensão, né? A implicação e a compreensão que são modo característico da cognição fenomenológica, né? São eminentemente dialógicos. Porque o modo fenomenológico existencial de nós sermos, além de ser ontológico, além de ser fenomenológico, existencial, ele é eminentemente dialógico. Eminentemente dialógico.